Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre eletromagnetismo. A gente vai entender algumas características básicas e a gente vai ver que eletricidade e magnetismo são duas coisas que estão interligadas. Então, para isso, a gente começa a explorar um pouco sobre a história, né? A ideia do eletromagnetismo, né? Onde surge isso? Até 1800, né? 1819, mais precisamente, a ideia de magnetismo e eletricidade era estudada de forma separada, né? Não existia nenhuma relação entre esses dois ramos da física. Acreditava-se que eram fenômenos totalmente distintos. Mas em 1819, um físico dinamarquês, professor de física dinamarquês no caso, né, da Universidade de Copenhague, ele fez um pequeno experimento numa aula de física e por alguns relatos, né, históricos dizem que foi sem querer, né? Ele deixou uma bússola próxima a um circuito. E ele percebeu que aquela bússola, quando o circuito estava ligado, ou seja, passando corrente elétrica, a bússola se alinhava de forma perpendicular ao fio. Quando ele desligava o sistema, né, o circuito, aquela bússola voltava a se alinhar de forma aleatória. Daí ele percebeu que deveria existir alguma relação entre aquela corrente elétrica que estava passando no fio e o magnetismo que atrai a bússola, né? Então ele concluiu, né, que eletricidade e magnetismo estavam relacionados. Então a ideia desse experimento, essa é uma gravura, né, datada de 1907, que representa o experimento do Oersted, né? E ele forneceu, né, esse foi o primeiro experimento que fornece uma relação entre eletricidade e magnetismo, que até então era estudada de forma separada. Então a ideia aqui, né, desse pequeno experimento era a seguinte: quando ele colocou uma bússola próxima a um fio condutor que estava passando uma corrente elétrica, ou seja, cargas em movimento, a bússola sofreu uma deflexão, ou seja, ela se alinhou, mais precisamente, né, de forma perpendicular ao fio. E ele percebia que se invertesse a corrente elétrica, o comportamento da bússola também se alterava. Então ele sugeriu o seguinte: de alguma forma, essa corrente elétrica está produzindo um campo magnético que está interagindo com a bússola. Então foi a primeira constatação da relação entre eletricidade e magnetismo. Então ele concluiu que toda carga elétrica em movimento produz um campo magnético e qualquer variação de um campo magnético produz corrente elétrica. Então o que a gente tem é o seguinte: quando você tem uma corrente elétrica, né, passando por um fio, no entorno desse fio surge um campo magnético. Da mesma forma que, se você faz variar um campo magnético perto de uma bobina ou de um fio, né, um enrolado de fios, você vai produzir uma corrente elétrica. Então, isso é um fenômeno marcante do eletromagnetismo. Então, o Faraday, diante dessa situação, né, que era um físico de renome na época, ele resolveu estudar esse fenômeno que o Oersted tinha observado. Então, o que o Faraday fez? Né? Ele, através dessas pesquisas, ele demonstrou a indução eletromagnética, que é exatamente o seguinte: se uma corrente elétrica produz um campo magnético, será que um campo magnético tem a capacidade de produzir corrente elétrica, ou seja, o caminho inverso? Então essa é a ideia da indução eletromagnética. E o Faraday conseguiu comprovar isso. De que forma? Ele fez um experimento no qual ele tinha uma bobina, né, um enrolado de fio de cobre, vamos pensar assim, né, e tinha um ímãzinho no qual ele oscilava. E ele percebeu o seguinte: isso aqui é um amperímetro. Um amperímetro é um aparelho que vai medir a corrente elétrica no circuito. Então ele percebeu que se esse ímã, né, que lembrar, né, está produzindo um campo magnético, se esse ímã ficar parado, ou seja, o campo magnético estático, não aparecia nenhuma carga, nenhuma corrente elétrica, né? Então ele concluiu o seguinte: o ímã parado não vai induzir o aparecimento de corrente elétrica nenhuma. Mas o que ele observou quando ele oscilava esse campo magnético? Ou seja, ele pegava esse ímã e jogava para frente e para trás. Ele percebia que quando ele aproximava ou quando ele afastava o ímã, surgia uma corrente elétrica no detector dele. Então ele percebeu o seguinte: o que ele fez? Né? Qual foi a ideia dele? Percebeu que se a gente variar o campo magnético dentro dessa bobina, vai surgir uma corrente nela. Daí ele comprovou a ideia da indução eletromagnética, que é um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica então. Tá? Então ele percebeu que o movimento do ímã provocava o aparecimento da corrente elétrica. Logo, ele concluiu que, da mesma forma que uma corrente elétrica pode produzir, né, um campo magnético, o campo magnético oscilante pode produzir também uma corrente elétrica. Então esse é o fenômeno da indução eletromagnética
que foi comprovado por Faraday depois que o Worsted mostrou o seu experimento. Então, a oscilação, né, qual foi a conclusão desse experimento? A oscilação de campo magnético, ou seja, essa ideia do campo magnético estar aumentando e diminuindo, o fluxo magnético aumenta e diminui nas proximidades de uma bobina, faz com que surja uma corrente elétrica naquele circuito. Então aqui tem um gifzinho que ilustra isso, né? Aqui é o nosso medidor. E aí o que está acontecendo? Quando a gente afasta ou aproxima esse ímã, surge uma corrente elétrica. E esse medidor está indicando para a gente o seguinte: o sentido dessa corrente está alternando, então é uma corrente elétrica alternada. Tá bom? E por que está surgindo essa corrente elétrica dentro desse fio? Perceba que não há nenhum contato do ímã com o fio em si. Isso surge simplesmente pela interação, tá, do campo magnético com a bobina. Então a oscilação, a conclusão do Faraday era que a oscilação desse campo magnético perante a bobina fazia com que aparecesse, né, uma corrente elétrica. Então o movimento do ímã provoca o aparecimento da corrente elétrica. Mais do que isso, o que ele percebeu, né? Quais foram as relações que ele notou aqui? Então o ímã está relacionando aqui com a corrente elétrica que surge na bobina. Então você tem o ímã. Se você aproxima e afasta esse ímã das bobinas e fios, surge uma corrente elétrica. E o aumento dessa variação, ou seja, quão mais forte for essa variação, maior também vai ser a corrente elétrica que surge. Então essa variação de fluxo está relacionada diretamente com o aumento da corrente elétrica. Lembrar que a corrente elétrica que surge é alternada, ou seja, ora ela está num sentido, percorrendo um sentido, ora ela está percorrendo em outro sentido. Então, o experimento de Faraday mostrou que a corrente elétrica poderia ser gerada por oscilação de campo magnético. Então, o Oersted provou que a carga elétrica em movimento, ou seja, a corrente elétrica, poderia produzir um campo magnético no seu entorno, devido à observação dele da deflexão da bússola. E o Faraday foi além e mostrou que, então, um campo magnético oscilante poderia gerar corrente elétrica. Esse mecanismo é usado até hoje na geração de energia elétrica. Então, quanto maior a variação do campo magnético, maior vai ser a corrente elétrica, ou seja, a FEM induzida. E aí vem algumas aplicações dessas ideias, né? Daí vem a ideia do eletroímã, que em algum momento você já escutou. O que é um eletroímã? O que a gente viu a respeito de um ímã, né, que era aquele corpo que conseguia atrair objetos metálicos ou interagir com o campo magnético terrestre. O eletroímã tem aquelas mesmas propriedades, só que a origem dele é diferente do ímã. O ímã tradicional a gente viu que a origem dele era devido aos ímãs elementares, né, do material que o compõe. Aqui no eletroímã, o que a gente tem é um ímã produzido por corrente elétrica. Então você liga uma corrente elétrica, tá, e aí vai surgir um campo magnético. Então a gente pode definir o eletroímã, né, como um ímã cujo magnetismo é produzido pela passagem da corrente elétrica em um fio condutor. Ou seja, esse eletroímã, o motivo dele existir, né, a causa dele, é a corrente elétrica. Tá bom? Então, onde você vê esse tipo de coisa, né? Vocês já viram alguns guindastes, geralmente lá em ferro velho ou algo do tipo, né, para carregar metal. Esse cara vai, atrai os objetos, aí leva até um outro lugar e do nada o objeto cai. O que é isso? Isso é um eletroímã. Quando o circuito está ligado, o ímã está funcionando. Quando você desliga o circuito, você tira da tomada, né, digamos assim, ele para de funcionar e para de atrair. Então o eletroímã tem várias aplicações importantes. Como que ele funciona basicamente, né, de forma bem simples? Você tem um objeto ferromagnético, né, poderia ser um ferro mesmo, né? Você enrola um fio de cobre e faz passar uma corrente elétrica. Com o mesmo sentido, corrente constante aqui no caso, né? Corrente sem ser alternada. Então, essa corrente, nesse ferro magnético, nesse objeto ferromagnético, né, vai produzir um ímã nessa bobina. Como que vai funcionar esse ímã? Esse campo magnético vai surgir da seguinte forma, né? Como é que a gente detecta para onde está o norte, né, e para onde está o sul? Você aponta os 4 dedos, pega a sua mão direita, aponta os 4 dedos na direção da corrente e vai circulando com ela. Para onde o seu polegar aponta é exatamente para onde está o norte. Então, se você fizer isso aqui, ó, e contorna por trás, né, e vai indo.
Então, seus 4 dedos vão para cá e o seu polegar vai estar apontando para a direita. Então, o norte está para cá, o sul está para cá. Aí, como é que fica as linhas de indução, né, desse cara? Elas saem do norte, entram no sul. A ideia das linhas de indução é a mesma que a gente viu do ímã, tá? Então, todo aquele comportamento que a gente viu para o ímã cabe ao eletroímã. A diferença mesmo é só na origem desse eletroímã. Então, se você desligar aqui, por exemplo, a corrente elétrica, o que vai acontecer é que esse cara vai deixar de ser um ímã, tá bom? Então, a ideia do eletroímã é essa. É um ímã que vai surgir devido à corrente elétrica. Então, tem várias aplicações no cotidiano. E vem a ideia de receptores e geradores elétricos. Os geradores elétricos eles são baseados na indução eletromagnética proposta por Faraday. Então, até hoje a gente gera energia elétrica através dessa ideia. E qual é a diferença entre geradores e receptores, né? O gerador, basicamente, é um componente, né, que vai pegar qualquer energia, qualquer tipo de energia, e transformar na energia final, que é a energia elétrica. Então, esse cara pega qualquer tipo de energia cinética, energia potencial gravitacional, etc., vai transformar, através de algum processo, em energia elétrica. O receptor, no caso, vai fazer o contrário. Ele vai pegar uma energia, né, elétrica e vai transformar em outra. Então aqui tem um esqueminha para o gerador, né? Entra uma energia que não é elétrica, faz alguma transformação e vai transformar parte da energia que entra em energia elétrica. É claro, né, que no meio do caminho a gente perde um pouco de energia devido à dissipação do sistema, seja calor do fio, etc. Então no receptor, né, vai fazer o seguinte, vai pegar a energia elétrica e transformar em uma outra forma de energia. Então entra a energia elétrica, esse cara faz algum processo e transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. E é claro, mais uma vez, ocorre sempre aquela perda de energia, né, por fatores dissipativos. Então, quais são os exemplos de geradores? Uma pilha, uma bateria. Aqui é o nosso dínamo, que usa a energia cinética para gerar a energia elétrica. Aqui, tanto a pilha quanto a bateria usa energia química das reações químicas dos materiais para gerar energia elétrica. Aqui a gente tem um esqueminha da usina hidrelétrica e aqui da usina eólica. A usina hidrelétrica vai fazer o quê? Vai transformar a energia potencial gravitacional em energia elétrica através de um processo. A energia eólica, a mesma coisa. Vai transformar, no caso, né, energia cinética do movimento dos ventos em energia elétrica. Esses aqui são exemplos de geradores elétricos. Pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica no final. Receptor. São os aparelhos que a gente usa no dia a dia, né? Você pega, bota lá na tomada, então aquele cara vai usar energia elétrica para fazer uma outra coisa. Por exemplo, né, tem o liquidificador, que vai pegar energia elétrica e vai fazer rotacionar aqui a nossa hélice. Então ele vai pegar energia elétrica e vai transformar parte dessa energia elétrica em energia cinética de movimento da hélice. A furadeira também. Você pega energia elétrica e converte em energia cinética. Batedeira, mesma coisa. Então, vários elementos, né? A gente tem vários, aqui são só 3 exemplos, mas existem outros exemplos de receptores. Tá? O computador que você usa é um receptor, o notebook, né? o tablet, o celular são receptores, exemplos de receptores. Eles estão extraindo a energia dos geradores, que são as baterias deles, beleza? Outras aplicações, né, do eletromagnetismo, como se aqui tem uma aplicação bastante interessante, né, um passo a passo de um resumo de tudo que a gente viu, né? A gente viu um pouco sobre ondas eletromagnéticas e magnetismo e eletromagnetismo. Então aqui, por exemplo, se a gente tem no cotidiano, né, a filmagem de um jogo, como é que se dá esse processo de forma bem sucinta, né? Essa câmera vai captar essas imagens através de conceitos ópticos, né? Essas imagens vão ser convertidas em um sinal elétrico, que vai ser passado pelos fios, até uma antena, que vai pegar esse sinal elétrico e transmitir em forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas vão ser enviadas e vai ter lá uma antena receptora para captar elas. Essa antena receptora pega essa onda eletromagnética e faz o quê? Converte ela em um sinal elétrico que vai ser levado lá para a televisão e vai ser convertido em uma imagem. Então, tudo que a gente vê, né, sobre física, esse passo a passo que eu disse aqui abrange o quê? Ondas eletromagnéticas, a parte de ondulatória, né, a parte de ótica geométrica e um pouco também do eletromagnetismo. Então, tudo está ligado com a física.
Aqui também outra aplicação interessante, né, do eletromagnetismo. Todos os materiais que são baseados em, digamos assim, cartões magnéticos, o HD, fita cassete, qualquer coisa que é baseada no magnetismo dos ímãs elementares, né, eles estão sendo influenciados por ímãs, podem ser influenciados por ímãs, né? Por exemplo, o nosso cartão magnético. Como é que ele faz? Ele guarda a informação do usuário, né, digamos assim, do cartão, através da organização dos ímãs elementares. Então ele organiza lá os ímãs elementares e de forma a formar, por exemplo, uma sequência binária na qual está carregando o código de segurança do cartão, o número do cartão, o nome da pessoa, CPF, etc. Né? O que for necessário. Se você pega esse cara e expõe a um campo magnético, ou seja, aproxima ele de um ímã, o que vai acontecer com essas informações? Elas vão se perder. Por quê? Esses ímãs elementares eles vão se desorganizar por conta da influência desse campo magnético. Então esse tipo de material tem esse problema, né? Ele está deixando de ser usado, os cartões magnéticos, né? Hoje você tem cartão de chip, e um dos motivos da troca é exatamente essa fragilidade na informação. Então as pessoas às vezes deixavam por algum motivo próximo a ímãs, né? E perdiam a informação do cartão, o cartão ficava inutilizado. Então esse tipo de material guarda informação através da organização dos ímãs elementares, né? E podem ser influenciados por ímãs ou campos externos. Né? Uma aplicação interessante que a gente tem no Japão, que é dos trens maglev, chamados assim, né? Esses trens são trens de alta velocidade, chegam a 690 km por hora, fazem trajetos longos, né? E são extremamente eficientes, né? O que acontece com esse tipo de trem? Eles usam o que é chamado de levitação magnética. Apesar do nome, não é necessariamente uma levitação. O trilho dele fica deslocado de forma sutil do contato entre o trilho e as rodas do trem de verdade, né? E isso minimiza, né, o atrito entre as rodas e o trilho. Então faz com que ele se torne um cara muito mais eficiente, porque o atrito é bem baixo, devido a essa elevação ocasionada por uma força magnética, a força de ímãs, né, tentando levantar sutilmente esse cara dos trilhos. Então, essa é uma outra aplicação também de fenômenos magnéticos. Aqui uma aplicação, né, do eletromagnetismo, no caso de ondas eletromagnéticas, né, na medicina. Todo mundo em algum momento já precisou tirar um raio-x. E como que funciona o raio-x? Né? O raio-x, de fato, é o nome do exame, mas também é o nome da onda eletromagnética que é usada para fazer esse exame. Né? O raio-x é uma onda eletromagnética, né, que é claro que em altas dosagens ela pode ser nociva à saúde humana, mas nas pequenas dosagens não é. E como que funciona, né, no raio-x? A gente tem uma chapa metálica, né, aquela chapa que você sempre põe atrás do seu pé. O cara, quando liga a máquina, vai ser passado aqui ondas eletromagnéticas na frequência do raio-x. E o que acontece? O raio-x ele interage muito, ele tem alta penetrabilidade, mas ele é absorvido pelo cálcio do osso. Então, essa região marcada, né, digamos assim, é a região que não alcança a placa fotográfica. A região que está escura é porque o raio-x alcançou e queimou, digamos assim, né, a placa. A região clara, ela foi absorvida pelo cálcio dos ossos. Então a imagem é formada dessa forma. Tá bom? E aqui é a imagem do cérebro, né, que foi produzida por tomografia por emissão de pósitrons. E essas cores diferentes, né, elas mostram o grau de atividades metabólicas no cérebro. Né? Pósitron é uma partícula, é a antipartícula do elétron, né? Tem todas as características, só que ao invés de ser uma carga negativa, é uma carga positiva. Tem a mesma massa, mesma carga, mas sinal positivo. Beleza? Então são algumas aplicações que a gente tem do magnetismo e do eletromagnetismo no nosso dia a dia. Claro que existem muitas outras, né? Aqui é por tomografia, tem outros, digamos assim, outros exames que também usam os princípios básicos do eletromagnetismo, né, como a ressonância magnética. Tá? Enfim, a física está presente no cotidiano e essa é a ideia da gente estudar isso sempre. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.